Olá, alunos de terceiro ano, tudo certo? Então vamos continuar falando de ditadura civil militar, né? Então, a gente estava falando sobre o AI-5, esse fechamento, a coisa cada vez mais aperta, e alguns grupos, né, vão optar, digamos assim, como já não existe nenhum tipo de canal de liberdade, de democracia e tal, vão começar, então, a se organizar e formar, então, né, grupos armados que vão tentar resistir, aliás, que vão desistir desse diálogo, porque ele não existe mais, não existe nenhum canal de diálogo, então vão tentar derrubar a ditadura através da via armada, certo? Então vamos formar grupos armados de guerrilhas urbanas, certo? E também na década de 70 a gente vai ter, então durante o governo Médici, a gente vai ter também a organização a partir do PCB, né, Partido Comunista, da guerrilha do Araguaia, certo? Bom, então são ações, claro, né, que vão ser ações, enfim, né, pessoas assim, uma coisa meio quase romântica, digamos assim, né, apesar de serem grupos que vão tentar se organizar, que tem uma causa, etc., eles não, né, na verdade não tinham como enfrentar de fato, né, uma estrutura cheia de dinheiro, uma estrutura, né, com todo um aparato de violência, né, de armamento, enfim, então a gente vai ter, enfim, né, são grupos que tentaram resistir de alguma forma, né, da forma das milícias armadas, dos grupos armados, né, mas, enfim, era algo quase que xotesco, digamos assim, né, porque não tinha como esses grupos de fato enfrentar um aparato tão bem organizado, né, né, na estrutura de comunicação, etc., de informação, certo? Mas enfim, então a gente vai ter alguns grupos que vão se formar, né, como a Aliança Libertadora Nacional, né, não confundir com a Aliança Nacional Libertadora lá da década de 30, lá do Prestes, certo? É a Aliança Libertadora Nacional, que, claro, fez essa homenagem, né, à anterior, que é conduzida pelo Marighella. O Carlos Marighella era um membro do Partido Comunista já de muito tempo, já tinha sido preso, ele era baiano, enfim, né, já tinha sido também político, e então ele, né, participa e organiza, né, este grupo armado, né, um grupo urbano. Ele vai acabar sendo morto em 69 numa, enfim, numa tocaia, né, da polícia, porque ele acaba sendo, digamos assim, alguns padres, né, que tinham conhecimento, digamos assim, tinham contato com ele, né, nós tivemos vários padres, né, dominicanos que estavam vinculados à perspectiva da teologia da libertação, que era um movimento, digamos assim, mais de base, né, dentro da igreja. Então, que atendiam pessoas pobres, que organizavam, né, essas pessoas, enfim, né, que trabalhavam com essas comunidades mais pobres e mais humildes, analfabetas, etc., e que tinham, então, uma postura, né, contrária à ditadura e sob tortura, né, eles acabaram, então, né, dizendo onde o Marighella estaria em determinado momento, e o Marighella vai ser morto. Mas enfim, a gente vai ter uma série de grupos, né? Também o MR8, o Valpalmares, o VAR, um monte de gente. São vários grupos, assim, né, de guerrilhas urbanas, mas que vão ser rapidamente desmantelados, exatamente porque a prática da tortura, né, com choques, com pau de arara, com afogamentos, com uma das práticas, por exemplo, era amarrar uma pessoa e colocar a boca dela, né, a boca da pessoa no cano de escape do carro e arrastá-la, e ela ia, né, aspirando aquele gás, né, até morrer, enfim. Então, nós temos uma série de técnicas, né, os eletrochoques, enfim, e as pessoas, né, falavam, muitas vezes pessoas eram presas juntas, né, tipo, aprendiam criança, filho desses, enfim, de casais, né, ou de alguém ali, o irmão e tal, torturavam essas pessoas na frente, né, do outro para, né, criavam também uma série de situações psicológicas, mulheres eram estupradas, obviamente, né, então eram, enfim, né, o terror, né, e então esses grupos rapidamente acabaram sendo, né, eles conseguiram alguns avanços, acho que o principal ponto que é de destaque é alguns sequestros de embaixadores, sendo o principal sequestro do embaixador estadunidense, né, o Charles Elbrick, se não me engano o nome dele, deixa eu ver, é isso mesmo,
e com isso eles conseguiram libertar vários presos políticos que foram, então, que puderam fugir para o exterior, puderam se exilar, certo? Que estavam presos aqui. Então a gente tem toda essa ação, né, que muitos colocaram, então, como algo, né, assim, tipo, desesperado. Mais tarde a gente vai ter, esses grupos vão, como eu falei para vocês, sendo exterminados, pessoas vão ser mortas, vão ser desaparecidas, né, então muitos eram jogados, seus corpos eram jogados no mar, né, na Argentina isso vai ser uma prática super comum, vai ser chamada de vuelos, né, os vuelos da morte, mas no Brasil também foi usado, né, então as pessoas eram desaparecidas, eram enterradas em valas comuns, com outra identidade, com outro nome, ou muitas vezes né, criavam uma cena né, houve uma resistência e morreu num tiroteio, quando na verdade, enfim, né, não foi assim, foi uma eliminação sumária, certo? Então, uma série de situações, né? E as grandes estruturas, né? Como eu falei para vocês, dessa violência, digamos assim, né? Enfim, dessa execução, né? São realmente, né? Os DOPS, né? Que são os Departamentos de Ordem Política e Social, né? Os DOI-CODE, que eu já falei para vocês também, e a Operação OBAN, Operação Bandeirantes, né? A OBAN, que também agiu muito nesse processo, certo? Bom, então, a gente tem também, né, a chamada Guerrilha do Araguaia, daí isso já no governo Médici, então vou começar a falar do governo Médici para vocês, tá? O governo Médici, basicamente, é um período mais violento, né? Então é quando essas guerrilhas vão ser combatidas, essas pessoas vão ser sumariamente exterminadas, certo? Não se sabe exatamente qual é o número, né? Muitas pessoas foram desaparecidas, né? Enfim, por exemplo, o Eurico Lisboa, que era um gaúcho, enfim, era um menino que estudava no Julinho, a esposa dele, a Suzana Lisboa, só foi encontrar o corpo dele muito tempo depois, né, em 79, eu acho que ela acabou encontrando, o corpo dele estava enterrado sob outro nome, enfim, né, e a partir da análise da arcada dentária descobriram que era ele, enfim, isso é uma prática extremamente comum. E na guerrilha do Araguaia, que até hoje enfim, uma ferida aberta, no caso, ninguém sabe quantas pessoas foram exterminadas, porque foi numa região de muita, enfim, né, de muito mato, então muito camponês, muito indígena, enfim, foi morto nesse sentido, né, então também nessa prática, hoje, né, se encontrou a questão da ditadura é que não se tem acesso, né, a grande parte da documentação. E às vezes tem muita documentação que se acaba encontrando por acaso, né? Então se encontrou alguns documentos, porque muito foi destruído, obviamente, né? Mas muito foi guardado e se encontra de vez em quando. Então, por exemplo, enfim, algum militar, sei lá, no Rio Grande do Sul, vários anos atrás, acabou num assalto sendo morto e na investigação na sua casa se descobriu uma série de documentos que revelou, por exemplo, que um desaparecido político, né, que era o pai daquele escritor, o Rubens Paiva, né, então era um político do MDB, que era um engenheiro, enfim, era opositor à ditadura. Ele foi morto, desaparecido, seu corpo nunca foi achado, né? E a partir mas sempre ficou aquela incógnita, porque ninguém admitia, né, o assassinato dele. E aí nesse assalto que acabou, né, gerando a morte desse militar, se encontrou na casa dele uma série de documentos que comprovava que realmente Rubens Paiva havia sido morto, né? Que eu não acredito, não sei se encontraram o corpo dele, se dizia onde é que estava o corpo dele, mas se admitia ali naqueles documentos a morte dele sob tortura, certo? Então, ainda muita coisa, né, a ser pensada, a ser discutida. O problema é que não se tem acesso a essas documentações, né? Essa é a grande questão. Esses documentos estão fechados, certo? Bom, então, basicamente o governo Médici, tá? É o período de maior repressão, certo? Então, a guerrilha do Araguaia, por exemplo, na década de 70, né, praticamente todos vão ser eliminados, eram componentes do Partido Comunista Brasileiro. Muitos indígenas ou camponeses que ali estavam também foram mortos, né? Acho que, se não me engano, apenas 2 pessoas acabaram sobrevivendo. É um período, então, né, de grande repressão. Vai ser morto, por exemplo, também outros grupos também que se estruturaram, digamos assim, a partir da guerrilha né, no camponês ou dentro né, nos espaços distantes do espaço urbano. Uma das grandes lideranças era o Carlos Lamarca, que era um sargento, então ele tinha, digamos assim, conhecimento de práticas de treinamento militar.
era um grande inimigo, porque, tipo, imagina, ele era um sargento, né? Ele era alguém, né? Um herege, digamos assim, na perspectiva militar. E ele vai ser morto, então, nesse, se não me engano, 71 ou 70 alguma coisa, sei lá, não me lembro, tá? Mas enfim, então Lamarca vai ser morto. 71 que ele vai ser morto. Então, a gente vai ter então essa eliminação, basicamente, da resistência, né, armada neste período, né, do governo Médici. Então, é um período de auge de violência, mas também quando a gente fala de período Médici, a gente fala muito sobre a questão do milagre econômico, né? Então é um momento em que o Brasil vai crescer, né, economicamente, tipo, vai estar assim, um crescimento de 10%, né, muito grande, é um período também de muita repressão, de muita censura, mas também das chamadas obras faraônicas, certo? Então é um momento em que tu vai ter uma abertura muito grande ao capital estrangeiro, né, empréstimos nesse primeiro momento a juros baixos, que depois vão aumentar, então a coisa vai estourar, certo? Nós vamos ter, então, né, a construção da rodovia transamazônica, da ponte Rio-Niterói, que são essas obras chamadas de obras faraônicas, certo? Várias hidrelétricas, né, como, por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu, né, que é muito grande, faz ali contato com o Paraguai, certo? Então, a gente vai ter essa questão, certo? Digamos assim, de arroxos salariais, né, digamos assim, os trabalhadores, de modo geral, as pessoas mais pobres do operariado, vai ser extremamente reprimido, né, enfim, e com isso alguns grupos, né, alguns grupos da elite, dos multinacionais, das camadas médias, conseguem, digamos assim, né, serem beneficiados nesse processo, só que mais tarde isso vai estourar, porque digamos assim, nós vamos ter depois, né, uma inflação, porque os juros que eram muito baixos vão começar a aumentar, a dívida externa vai ampliar bastante, porque veio esse dinheiro e vai ser cobrado depois, obviamente, né, e os juros vão se ampliar. Nós vamos ter uma série de situações, né, com a crise do petróleo, agora que a gente vai falar um pouco mais tarde, e isso tudo vai, digamos assim, fazer com que o milagre brasileiro, né, se esvaia, né. Além de, claro, né, pessoas assim, tem pessoas que estudam isso aí, mas muita, né, muita corrupção, porque a gente não tem como acessar tanto essa corrupção, porque a corrupção não foi inventada, né, tipo, mas não se poderia denunciar, né, e nem acessar documentos, enfim, né, mas há pessoas que estudam, né, essas questões de corrupção dentro do período de ditadura civil e militar, de favorecimentos de cargos, etc., várias coisas nesse sentido, que não podiam ser questionados, obviamente, e que, enfim, né, vocês podem acessar nesse site que eu falei para vocês, historiadatitadura.com.br, a gente vai ter ali uma série de estudos sobre as mais variadas temáticas relativas à ditadura, certo? Então, basicamente, o governo Médici ficou marcado por essa questão da repressão violenta, pela questão das obras faraônicas e do milagre econômico brasileiro nesse contexto, que foi só um milagre porque não era um planejamento de fato e, muito pelo contrário, houve uma ampliação das desigualdades sociais. Certo, pessoas? Beijo, até o próximo vídeo.